A pessoa perguntou, uma das pessoas que estão aqui conosco, perguntou, na minha família só eu sou Benor, todos são idólatras ferrenhos. Logo, eu sou diferente e rejeitado de todos. E tem um agravante, ao meu ver, eu sou aposentado por invalidez, tenho uma vida financeira péssima, e isso é muito importante para eles. A ideia de que a pessoa que serve a Deus, o Deus certo, tem vida financeira próspera, sendo que eu não tenho. Aqui faço a seguinte pergunta: por que eu tenho uma vida financeira péssima, sempre endividado, estou sendo um mau exemplo para as pessoas serem Bnei Noach? Ele pergunta isso, é como uma exclamação e também uma interrogação. Ele pergunta, eu não estou atrapalhando, não estou sendo um mau exemplo para os outros, ser um Bnei Noach? Primeiramente, eu desejo que em breve a situação modifique e realmente você possa também ser um estímulo pela tua situação exemplar. Se Deus quiser, em breve, todos nós, que possamos ter uma situação também financeira, de saúde, familiar, exemplar, e assim ser exemplos para trazer outras pessoas. Mas o que eu quero tocar hoje é um tema que realmente é, se não o tema mais difícil, de uma prova mais difícil da fé, sobre a fé que os sábios falam, tzadik verá-lo, tem Rasha vetov lo, tzadik verá-lo, o perverso que as coisas vão bem para ele, e o tzadik, o justo, que as coisas vão mal para ele. Como entender isso? Isso gera muita dúvida nas pessoas. Esse é um grande motivo que as pessoas acabam indo muitas vezes procurar e apelar para a idolatria, para a bruxaria, para tentar a sua sorte, como se realmente a visão desse mundo por si só fosse primordial, o mais importante, e é o que define para eles realmente quem está com a razão ou não. Então, eu anotei, na Ética dos Pais também já cita esse tema de passagem, não é tão de passagem, mas é claro que tem que entender bem a Ética dos Pais. Ela fala, nós não temos em nossas mãos nem a tranquilidade de um perverso e nem os sofrimentos de um justo. Aqui já está aludindo esse tema, que muitas vezes os perversos têm tranquilidade na vida e o justo tem dificuldade, tem problemas na vida. Então, vamos primeiro entender que nós estamos presos a uma visão desse mundo, mundana, e toda a nossa análise é baseada no que a gente vê com nossos olhos, o que a gente sente no nosso corpo. É muito difícil a pessoa se desfazer disso. Isso também é uma visão que a idolatria prende muitas pessoas nesse tipo de visão. Nós temos que saber primeiro que todo esse mundo é visando, para aqueles que têm mérito, uma realidade, uma situação que a pessoa está sendo preparada para a eternidade. Isso só para aqueles que realmente vão poder realmente usufruir da eternidade, dessa conexão com a Shem eterna. Não é para todos. Por isso, muitas vezes, isso vai gerar confusão. Então vamos começar a tratar do tema. Primeiro ponto, que isso pode acontecer. Vamos tratar mais para a prática, para nos ensinar, nos ajudar a ver o que eu falei. Esse conceito básico, que esse mundo não é o objetivo, esse mundo é o meio, esse mundo é o local onde nós temos que conquistar e nos consertar para chegar numa situação, numa realidade. Essa realidade é eterna, essa conexão com a Hashem. Então a Hashem olha para as pessoas não como a gente olha, ele olha visando como chegar nessa situação. Então vamos tratar do tema na prática. O primeiro ponto é que isso pode ser que as pessoas passam por dificuldades e por sofrimentos por algum tikkun. Tikkun é conserto. Conserto, né? Como tem a parábola do violão, tem que consertar o violão, tem que consertar o instrumento dele, tem que consertar a situação dela. Muitas vezes a gente não sabe o motivo que a gente tem que consertar. Às vezes pode ser de outra reencarnação. Pode ser que uma pessoa, por exemplo, ela foi rica e snob. Ela foi rica e não ajudou os necessitados. Agora ela tem que passar por essa situação de sentir a necessidade
para ela poder entender o quanto não é bom quando ela está na situação e como é grave alguém que pode ajudar e não ajuda ela, tendo a consciência, ela conserta. É um exemplo só, tem vários exemplos. Tem pessoas que nascem com aparência, para um lado ou para o outro, para consertar como ela agiu. Tanto pode ser nessa vida também, alguma ação que ela fez nessa vida, que ela tem que passar por conserto ou de outra vida. Essa é um dos motivos que a pessoa passa por dificuldades. Tem outro motivo. Segundo ponto é uma prova. Essa prova pode ser uma prova de fé, para ver o quanto ela realmente está apegada a Hashem, o quanto ela está submetida à vontade de Hashem. Também pode ser uma prova para aumentar os méritos dela, porque quanto mais for difícil a prova, mais ela vai ter méritos, e Hashem sabe que ela pode suportar essa prova. Então daí é um dos motivos que tem dificuldades para uma pessoa justa nesse mundo. O terceiro ponto é uma prova para os demais. Aqui esse ponto que a gente vai entrar agora, que toca na pergunta que foi feita por um dos participantes aqui dos nossos encontros, que é, isso não pode gerar as pessoas se afastarem de ser Benor? Não está sendo um mau exemplo? Primeiramente, a gente tem que se preocupar por isso, de ser bom exemplo. Mas o que não está nas nossas mãos passa a ser uma prova para os demais também. Hashem colocou no mundo essa possibilidade de provas para todos. Isso se chama ocultamento de Hashem, isso se chama profanação, não que a gente causa profanação, e sim a situação que está o mundo gera uma profanação do nome de Hashem, que dá margens aos perversos florescerem, prosperarem, e os justos estarem numa situação embaixo. Isso dá uma sensação que os perversos têm razão, isso gera um cenário de provas para o mundo. Isso faz parte também, isso está no livro já dos grandes sábios da Torá, como Ramchal e outros, isso também faz parte do nível que o mundo se encontra, que vai ter essa prova. Então, vamos fazer um pequeno resumo antes de trazer para vocês uma grande revelação de onde isso vai chegar. Um entendimento chave para a vida, e por isso eu quis trazer isso organizado e estruturado, porque uma vez que eu não deixei gravado nos nossos encontros, eu quero deixar agora falar com vocês de maneira organizada. Então, em resumo, primeira coisa, a gente tem que saber que o mundo foi criado não só pelo que a gente vê com nossos olhos, a visão de Hashem é para uma situação, para uma realidade que não termina com os nossos olhos e com nossos dias, é para a eternidade. Então as pessoas que têm mérito, Hashem se preocupa que ela vai passar os concertos, o que ela tem que passar para chegar na situação ideal para ela poder usufruir da eternidade, da conexão com Ele. Então a gente trouxe 3 motivos chaves, principais. O primeiro, que é o conserto da pessoa, tanto de coisas que ela fez nesse mundo, como coisas que ela fez em outra vida. E então é visando esse conserto em geral de consciência. O segundo ponto é uma prova, para colocar, para ver, medir o nível que ela tem de fé em Hashem, e também para aumentar os méritos dela. Porque quem é aprovado, quem tem uma prova, recebe uma nota, recebe um prêmio pela nota dele. Então o prêmio aumenta pela dificuldade da prova, o prêmio é maior. E o terceiro motivo que a gente trouxe é que isso gera para o mundo uma prova, não só para nós, para as pessoas que convivem conosco. E essa prova realmente vai gerar uma sensação que a mentira, ela tem razão, que ela tem força. O próprio Esav, na Gemara, no Talmud, fala, como assim? Eles têm razão, a gente está com a força, a gente está com a beleza, a gente está com a riqueza, a gente está com o poder. Olha só, o povo de Israel estava sendo submetido a eles, como traz no Talmud, submetidos a eles, estavam amarrados, eles ficavam em cima de um integrante de Israel para mostrar a submissão deles, e ficavam cantando vitória. Olha só que profanação do nome de Hashem. Mas a pessoa que estava sofrendo submetida, ela não tem essa culpa, não é ela que está querendo isso, mas é a situação que o mundo se encontra. Agora a gente vai entender um ponto-chave de entendimento para uma questão muito polêmica. E já me perguntaram isso algumas vezes, e para responder o que eu vou responder agora, tem que ter toda essa preparação que a gente está fazendo aqui. Por que Deus precisa trazer sofrimento
para os perversos, ao ponto que está dizendo no livro dos profetas, se eu não me engano, no final do livro de Ishaial, que quando tiver Gog e Magog, quando os povos vierem perseguir os judeus, e o povo de Israel vai tentar exterminar eles, aí vai acontecer milagres, eles vão, no final, todos eles vão morrer, ao ponto que a gente ainda vai ver eles moribundos, sofrendo. Para que isso tudo? Para que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tiveram a oportunidade de ver os egípcios sendo expelidos da água para poder ver a morte deles? Para quê? Para que isso? A resposta está incluída no que a gente falou agora. Isso é uma chave de entendimento. Por que é necessário o acerto de contas? É uma pergunta boa, porque Deus não é vingativo, Deus não precisa de vingança. Ele não é um ser humano que tem prazer em se vingar. Agora prestem atenção, isso também explica o sofrimento de uma pessoa que ela tem que passar no mundo espiritual. Isso também vai explicar, de uma maneira mais individual. A pessoa que ela fez transgressão, o perverso que causou o ocultamento da luz de Hashem no mundo, essa situação de profanação do nome de Hashem, ele trouxe a escuridão para o mundo, ele trouxe a prova, que muitas pessoas caem por causa da prova que ele gerou ao mundo, essa escuridão. Então o conserto da escuridão é quando as pessoas verem que aquele perverso existe os acertos de contas dele. Não pode ser que ele vai sair ganhando. O mundo inteiro, ele roubou a vida inteira, viveu como marajá, e vai sair desse mundo e vai agora curtir a vida, só vai ter coisas boas para ele. Então Hashem vai chegar um momento que ele vai mostrar que cada coisa que ele fez, cada centavo que ele roubou vai ter acerto de contas, ao ponto que tem que estar claro para todos que isso que aconteceu, tudo isso que aconteceu está sendo administrado, teve um motivo, e isso vai ter acerto de contas, e ele vai ter que demonstrar que não valeu a pena. Todo o prazer que ele teve não valeu a pena pelo que ele fez. Se valeu a pena, então não tem justiça. Então a Hashem vai demonstrar a justiça, que tem que ter um acerto de contas para mostrar que não valeu a pena. Ninguém quer estar no lugar dele, e todo mundo vai falar Baruch Hashem, graças a Deus que eu não roubei um tostão, que eu não passei a perna em ninguém, que eu não menti, que eu não matei, que eu não enganei. É claro que a gente está falando aqui da maneira proibida, tem vezes que, como a gente falou, que é uma mitzvah mentir quando é necessário para salvar alguém, ou como a gente viu, ou no caso nos casos permitidos que tem, para fazer paz. Mas se a pessoa vai ver que nenhuma transgressão valeu a pena, como a própria transgressão traz o mal para a pessoa. E se a gente não vê isso, vai sempre ficar com uma dúvida no ar, será que valeu a pena? Então a Hashem vai mostrar a justiça dele. Por isso o cântico só é completo quando tiver a justiça com os perversos, porque até então a gente vai estar sempre com o sentimento que o perverso saiu ganhando. Isso não existe. Então, isso que você está falando, a pergunta que foi colocada, se isso não gera uma profanação do nome de Hashem, é uma situação gerada pelos perversos. Não é a pessoa em si que quer ser tzadik, justa e cumprir a vontade de Hashem, não é ela que está gerando isso, ela está fazendo a prova dela, ela está passando pelo conserto dela, pelas dificuldades que ela tem que passar para consertar. Ela não sabe o que ela fez, ela não sabe onde ela tem que chegar, ela não sabe o potencial dela. Então o que ela passa é exatamente o que ela tem que passar. E a gente tem que rezar e pedir para Hashem que não saia de nós nenhum tipo de profanação do nome de Hashem. Mas a situação que a gente é colocado não depende de nós. Isso também gera uma prova. E essa prova foi gerada pelas pessoas que estão passando pela prova, pelas pessoas que não querem ver Hashem. E no final das contas, quando for revelado, essa mesma pessoa vai estar lá em cima. E ela vai demonstrar para todo mundo, vai ser dela a luz de Hashem. E vai demonstrar dela para todo mundo o quanto vale a pena, o contrário do perverso, o quanto valeu a pena cada sofrimento que ela passou, o quanto construiu ela, o quanto consertou ela, ao ponto que os perversos vão ficar com inveja dela. Uau! Vai ficar com inveja dos sofrimentos dela. É tudo o contrário que a gente pensa. Então essa é a resposta. Os nossos olhos veem muito limitado. A pessoa que serve a Hashem, cumpre a vontade de Hashem, está com uma prova de fé quando tem coisas acontecendo, coisas difíceis, uma prova de fé que está fazendo ela crescer, ao ponto que no futuro, como está dizendo no Talmud,
ela vai chorar, vai chorar, vai chorar, mas agora não de tristeza, não de dificuldade, não por falta de dinheiro, e não por problemas de saúde, e sim de alegria, de ver tudo que ela passou, como ela superou, como ela construiu, como ela tem benefício disso. E o perverso vai olhar tudo que ele fez nesse mundo, tudo que ele usufruiu, em vez de ele chorar de alegria como o justo, ele vai chorar também, está no Talmud, mas ele vai chorar de tristeza. Ele vai ver que tudo que ele fez não valeu nada. Ele pagaria tudo que ele fez para estar no lugar daquele justo, mas é tarde, já é tarde demais. Essa é a resposta para a pergunta. É uma resposta profunda que é chave de entendimento para todas as questões que tocam no tema de sofrimento. Por que é necessário o sofrimento? Por que tem sofrimento depois da vida, antes da vida? Por que justos sofrem? Por que perversos têm tranquilidade, felicidade? Tudo isso é um mundo oculto. Quando tiver as coisas claras, todo mundo vai chorar. Uns de alegria e uns de tristeza, porque é tarde demais, ele perdeu a eternidade. Perder a eternidade, não existe nada que possa ser mais do que isso. Nada que possa ser pior do que isso. Então, vou trazer aqui outra pergunta que me fizeram, que tem a ver com essa resposta. Coincidiu, você vê que coincidiu lá de cima, para ser a mesma estrutura de resposta para a pergunta, que são as perguntas mais difíceis de responder, porque ela toca em conceitos profundos que tem que estar bem estruturado e claro para as pessoas. A pergunta foi a seguinte: mesmo depois de receber o perdão divino, por que ainda temos que passar por retificações? Se é assim, o que é o perdão divino então? Essa foi a pergunta. A pessoa já fez retificação, ela já se retificou, ainda já tem o perdão divino. Então por que ela precisa ainda passar por mais retificação? Tem que passar ainda por algum tipo de conserto, sofrimento? A resposta é a seguinte: se realmente o conserto que ela fez, a retificação que ela fez, foi o nível que é exigido para a situação que ela está, então a própria dor, o próprio sofrimento que ela teve de superação, de sofrimento, de entendimento do erro que ela fez, que é um remorso, isso já traz para ela a retificação e ela não precisa mais de nenhum tipo de expiação. Não precisa mais. Mas às vezes a gente faz uma retificação, a gente tem o perdão divino, mas a gente ainda é superficial, ou relativamente superficial, em relação ao que é exigido a chegar no nível que é exigido chegar à retificação. Então ainda sobrou um espaço para ser retificado. Aí nesse espaço tem que ter a retificação, tem que ter a expiação ainda nesse espaço. É claro que ela já está numa situação boa, ela já está dentro do barco, mas ainda está com as sujeirinhas que ela não limpou. É como uma operação que não tirou até o final, por exemplo, uma doença. Então a pessoa que não tirou até o final, ela estava já com saúde, mas se ela não tirar, vai estar lá ainda perturbando ela, pode voltar. Então ainda tem que dar uma raspadinha e tirar o que falta. Essa é a ideia. Mas se a pessoa sozinha, ela chegou nesse nível de raspadinha até o final, então realmente não precisa mais de retificação. Um dos exemplos que eu quero trazer é que quando a pessoa ela precisa juntar um certo dinheiro para fazer um investimento, ela já ou para fazer uma operação, ela juntou dinheiro, ela está juntando dinheiro, mas eu já juntei tanto dinheiro, já não posso ir lá fazer a operação. A pergunta é: qual o preço da operação? Se a operação é muito cara, você tem que se esforçar um pouco mais, tem que conseguir mais dinheiro para fazer a operação. Mas se a operação é uma operação mais barata, você já tem dinheiro, já pode se curar. É uma ideia parecida, mas não é exata, porque o nível que a pessoa já faz de retificação, ela já trouxe essa cura, ela já trouxe a cura até esse nível. O que faltou, ela tem que completar. Mas se ela já completou, não é necessário. Daqui vem o entendimento, a consciência. Eu vou trazer aqui um outro exemplo. Uma pessoa que fala assim para ela: olha, você comeu Ever Minachai, você comeu um pedaço de carne que foi tirado de um animal em vida. Você fez um erro. Foi um filé mignon, foi muito gostoso. Você fez um erro. Ela fala: eu me arrependo. Mas no fundo ela acha que valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena, valeu a pena. Então ela ainda não entendeu o erro.
mas ela já se arrependeu. Mas se você pergunta, valeu a pena? Ela se lembra, valeu a pena. Então, vamos trazer um pouco mais de expiação mais profunda. Aí ela recebe uma expiação, uai, foi porque eu comi, ela entende que foi por causa disso. Agora ela fala, valeu a pena comer? Ela vai falar, ainda valeu a pena. Então ainda não chegou ainda no conserto dela. Tem que estar claro para ela que todo o prazer que ela teve de comer um Ever Minahai, uma parte do animal que foi tirada em vida, por exemplo, ela vai falar, valeu a pena? De forma alguma, não valeu a pena. Se ela chega a essa consciência sozinho, ela não precisa passar pela expiação. Ela já chegou sozinha, pelo remorso que ela teve, pelo arrependimento que ela teve profundo, ela já chegou a esse nível de se lembrar do prazer que ela teve e ser repugnante para ela, ela consertou. Mas sempre ela se lembra, olha, mas valeu a pena, eu já consertei, não faço mais isso, mas aquilo que eu comi, ela conversa com a língua dela, com o paladar dela, mas valeu a pena, no fundo, ela pode falar que não, mas ela sente que valeu a pena. Ou teve um relacionamento proibido, um relacionamento proibido, mas valeu a pena? Ele acha que sim valeu, está em dúvida ainda se valeu, então ainda não está suficiente. Esse é um exemplo que eu estou dando só para mostrar que muitas vezes a pessoa já fez a retificação, já se retificou, mas ainda não chegou na consciência necessária para extrair dela toda a influência do erro que ela fez, da coisa errada que ela fez. Então ela tem que ter uma ajuda. Essa ajuda vai ser, o mal que ainda está dentro dela vai ter que ser retirado de outra maneira. Aí vem a expiação, que é necessária ainda. Então não contradiz. Tem níveis. É isso. Está respondido?